pessoal. Quero falar sério agora também do meu 03, é o 03, Conselho de Ética, pessoal, dessa vez da Câmara dos Deputados, decidiu arquivar o processo que pedia a cassação de Eduardo Bolsonaro por suposta atuação no exterior contra instituições brasileiras. O placar da decisão foi de 11 votos a favor do arquivamento e 7 contrários. Por outro lado, eu realmente reforço 180 graus por outro lado, escancarando esse fosso crescente entre judiciário e legislativo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido da Defensoria Pública da União de suspender a denúncia contra Eduardo Bolsonaro por completo, enquanto ele não for notificado nos Estados Unidos. Vamos descomplicar o complicado, vamos fazer o juridiquês falar em português para a nossa audiência entender o que está pegando aqui e também, claro, o impacto no tabuleiro político visando 2026. David de Tarso. Ou seja, eu mandei a cartinha não chegou, não foi notificado oficialmente, então não tem como haver ali o andamento do processo. Carta rogatória. Só que assim, o argumento do Alexandre de Moraes é que existe ainda gabinete constituído por parte do Eduardo Bolsonaro porque ele ainda continua sendo parlamentar. Sim. É até o assunto da próxima pauta que a gente já vai trazer mais evidências assim. Mas em relação a isso, então basicamente ele não foi notificado oficialmente. Ele não sendo notificado, até mesmo o órgão achou que é necessário, né, que olha, não tem como notificá-lo oficialmente, então não tem como o andamento do processo. Foi isso, doutora? Então, doutores? Existe aqui uma diferença, né, e longe de mim de corrigir o ministro, enfim, quem sou eu, mas o Código de Processo Penal, ele traz citação via editalícia, que é por edital, e citação por carta rogatória. Então, o que é carta rogatória? Quando a pessoa está em lugar sabido e no exterior, ele é citado por carta... Como se fosse mandar um oficial de justiça lá, né? Isso, por carta rogatória. Citação por via edital, que é o que me parece que foi feito, ele está em lugar incerto e não sabido. E ele estando em lugar incerto e não sabido, fica suspenso o prazo do processo e o prazo prescricional. Então, na verdade, foi como o Diego gosta de misturar, né? Foi um edital rogatória. Ele juntou, né? Ele juntou os efeitos da carta rogatória com os efeitos da citação por via editalícia. Então, quando ele fala que não há, se falar ali em suspensão, não é o que está descrito no Código de Processo Penal. Então, eu não entendo, na verdade, o que foi feito ali na hora que ele paralisa. E tem um detalhe, Pri, que ficou muito estranho até, porque o Paulo Figueiredo foi citado por carta rogatória. E o Eduardo Bolsonaro acabou sendo citado por edital, como você disse muito bem. Então, o procedimento foi diferente para 2 réus no mesmo contexto. E o que eu acho que torna esse processo ainda mais estranho. Mas já que a gente estava falando de futebol aqui, não é só o lateral esquerdo que vai entrar em campo, né? O camisa 10, ao que parece, também segue no jogo. A possibilidade de ser por via edital, né, ou editalícia, é se ele estiver em lugar incerto e não sabido. Então, eu não conheço os autos, né? Então, eu não sei se realmente há conhecimento onde ele está efetivamente, diferente do Paulo Figueiredo, que talvez eles saibam. Né? Aí poderia citar a questão da via por edital. Agora, se sabe onde ele está, o correto é a questão da rogatória, e ele não apresentando defesa, nomeia para ele um defensor. Então, na verdade, nomearam um defensor, né? E não suspenderam o prazo. A coisa engraçada é que ele tem um escritório, gabinete, pago com o nosso dinheiro em território nacional, né? Esse é o argumento do Alexandre de Moraes, falando assim, olha, não tem como falar que ele não foi notificado oficialmente, sendo que tem o gabinete ali. Sim. Vamos trazer mas não é o caso porque foi... Pera. Não, rapidinho. Professor. Não, só uma coisa. No processo penal, eu não tenho um jeito de intimar ou citar a pessoa por presunção. É um pouco diferente do processo isso que argumenta a defensoria, né? E aí eu tô com eles, hein? Eu te explico. Por quê? No processo penal, eu tenho que... a gente não admite citação inequívoca. Ou seja, alguém viu, alguém deixou. A não ser que seja citação por hora certa. Citação por hora certa, só a justiça vai lá. Se ele estivesse ocultando, que não é o caso, né? Se ele estivesse ocultando da citação, aí sim a gente tem a citação por hora certa, que ela pode ser deixada a qualquer pessoa, que não foi o caso, né? A gente sabe que ele está ali num lugar até por isso a conhecido. citação por edital. Isso. Totalmente. Agora